Resolve com o Viseu, Mário. Justamente, Quesada. E o Flamengo fez um esforço para trazer esse jogador de volta, né? Para ocupar a ausência do Guerreiro e do Damião também. E esse moleque leva jeito, hein? Ele leva jeito, é um centroavante canhoto, forte, se coloca bem na área, ele pressentiu que o cruzamento viria no primeiro pau, porque o jogador tinha chegado no fundo apertado pelo adversário, e quando o jogador chega no fundo nessa situação, o primeiro pau é a prioridade, e ele foi lá e fez o golaço. E tem uma crítica aí, né, Mário e Luciano? Muita gente entendendo que não deveria ter trazido o Leandro Damião, até para não podar o surgimento desse bom jogador que é o Viseu. Ou seja, o Viseu seria o substituto ideal aí para o Guerreiro quando o Guerreiro não puder jogar defendendo a seleção do Peru ou por qualquer outro que seja o motivo. Como hoje, né, o Guerreiro está na seleção e o Leandro Damião está suspenso, pintou a nova chance para o Viseu. Tem qualidade, isso é indiscutível. E, Mário, e você que vinha destacando o trabalho do Rodrigo Caetano, é mais um ponto para o Caetano, hein? Porque o Caetano brigou, foi atrás, lá pediu, solicitou pelo o Viseu para liberar o jogador da seleção brasileira sub-20. O Viseu foi para o jogo e já abriu o placar, né, Mário? O grande problema do Rodrigo Caetano é o problema que todo diretor executivo enfrenta. Porque ele vai lidar com abnegados, com amadores, que são caras super bem intencionados, ótimos administradores, tanto no caso específico do Flamengo, muito mais. Então, estão conseguindo sanar as finanças do clube. Mas para você conviver com essas pessoas e definir contratações e analisar potencial técnico de determinados jogadores, fazer uma avaliação da base, isso tudo essas pessoas acham que sabem, mas não sabem absolutamente nada. Então é necessário que a presença do executivo se faça presente, mas de uma maneira forte. E por um momento, não sei se o Quesada concorda comigo, mas o Rodrigo Caetano foi meio que esvaziado pela diretoria do clube. Ele ficou relegado no segundo plano quando os resultados não vieram logo no início, na parceria que ele fazia com o Muricy. E ainda bem que ele conseguiu se recuperar, os resultados vieram e o trabalho dele agora passa a ser reconhecido e respeitado por esses diretores que o cercam. O ano passado já era assim também, Quesada. E a gente criticou isso muito no Expediente Futebol e, como disse o Mário, o Rodrigo Caetano ganhou mais autonomia nessa temporada e o trabalho está aparecendo. O Mário sabe muito bem do que ele está falando, porque assim, o Mário foi o grande dirigente daquela parceria do Corinthians com o Mário já foi contratante, já foi contratado, então ele conhece e todos ali é o seguinte, ali tinha cara que não conhecia de futebol e o Mário conhecia. E aí como é que o Mário, com toda a experiência que ele tinha anteriormente como jogador e técnico, como é que às vezes ele vai ter que ouvir coisas que... Eu estou falando do Mário porque o Mário ocupou essa função, mas quantos outros profissionais, não é, bons que nós não temos no Brasil, são obrigados a ficar ouvindo dirigente que cai de paraquedas ali, né? Tudo bem, o cara é flamenguista, torce para o Flamengo, mas uma coisa é ser flamenguista, outra coisa é torcer para o Flamengo, outra coisa é amar o Flamengo, outra coisa é ir lá na arquibancada e outra coisa é entender desse negócio chamado futebol. Aí é uma diferença muito grande. Vamos lá no café, Quesada? Vamos lá, tomar Mário. um café? Tomar um cafezinho lá no Estádio do Café.